Aonde seus olhos chegarem, sua boca for capaz de confessar, é lá que você vai pisar. Os seus olhos é o teu limite, aonde você enxerga, a tua visão é o teu limite, a confissão e a declaração que você faz, seguida de uma poderosa visão, é o teu limite. Então se você se vê curado, você está curado. Se você se vê próspero, você está próspero. Se você se vê com uma família abençoada, você está com uma família abençoada. Se você já vê os seus filhos formados, então eles serão formados, porque da forma que você enxerga, aquilo que você diz, determinará o seu comportamento. E o seu comportamento de fé faz com que a multidão de incrédulos ou incredulidade se cale, circunstâncias sejam aniquiladas e pisadas, e o poder de Deus se sobressaia. Diga: maior é o que está em mim. Levante suas mãos. Pai, nós honramos a tua unção nesse lugar, e nós permitimos que o Senhor faça através de nós, fale conosco, ministra aos nossos corações nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, queridos. Uma salva de palmas para o nosso louvor bem forte. Amém? Você está comigo? Vamos estudar um pouco. Nessa noite eu quero trabalhar com você um tema bem interessante que o Senhor tem colocado aqui em meu coração, e nós vamos falar de... Põe o banner na tela, Eliane, por favor. Eu e minha boca grande. O que isso quer dizer? O pastor vai falar de fofoca hoje. É brincadeira. Não vamos não. Quando você vê esse tema, eu e minha boca grande, a sua provisão está bem debaixo do seu nariz. Nós não estamos falando de alguém que fala além da conta, demais, no sentido de ser um fofoqueiro, não é nada disso. Nós estamos falando do que existe de habilidades, eu vou chamar assim, ferramentas em nós, para que possamos ter uma vida abençoada e bem-sucedida em todas as áreas, somente usando esses elementos, como por exemplo a boca. A boca, um instrumento, um órgão que Deus nos deu, para que nós possamos usufruir ou desfrutar do resultado do que ela pode me dar. E o segredo do cristianismo é isso. Como é que você recebe salvação em Jesus Cristo? A Bíblia diz que com a boca eu confesso para a salvação, e com o coração eu creio para a justiça. Então, você crê com o coração e declara e confessa com a boca. Então, entenda, a salvação se manifesta por meio de uma confissão e declaração da boca e do coração. Que a salvação, diga assim, a salvação é tudo. Diga assim, a salvação é tudo. E o que você faz para receber salvação? Romanos 10:10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa palavra salvação, no grego é sozo. Pegue isso. Essa palavra salvação, no original é sozo. Sozo significa cura, preservação, proteção, provisão. O quinto seria libertação. Então, quando você é salvo, você é liberto. Então, quando com a boca eu confesso a respeito da salvação e com o coração creio para a justiça, eu sou salvo, liberto, prosperado, protegido, promovido. É poderoso isso, não é, gente? Então diga: a boca me traz, a boca atrai. Romanos 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mais um. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mais um. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não pergunte em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. 7. Ou quem descerá ao abismo, isto é,
para levantar Cristo dentre os mortos? 8. Porém o que se diz, agora preste atenção, vamos ler juntos aí na tua Bíblia ou aqui na tela, 1, 2, 3 e já. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. De novo, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A última vez para decorar, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Aí o texto diz o que, irmãos? Está escrito ali, ó. Isto é a palavra da fé que pregamos. As pessoas perguntam para você lá fora, qual a diferença da igreja que você está indo para a igreja que você ia antes? Olha, nós não estamos aqui para fazer distinção de A ou B e colocar as diferenças na mesa, mas o que te prende ao ministério que você faz parte, além de tudo que Deus já falou ao teu coração aqui, é o sentido do que pregamos, que faz toda a diferença, de que a palavra da fé é exposta. Então, quando perguntarem, você diz, nós somos uma igreja da palavra da fé. O que é ser uma igreja da palavra da fé? Ser uma igreja da palavra da fé é uma igreja filha da fé. É uma igreja que tem os seus pais espirituais na nossa galeria da fé lá fora, que tem as suas referências, que o seu pastor acredita em fé, que o seu pastor prega fé mais do que qualquer outra mensagem. Não existe nenhuma mensagem nessa igreja na qual pregamos mais do que a mensagem da fé, porque esta é a palavra da fé que pregamos, diz o texto, cri, por isto falei. Nós cremos, por isso falamos. Tudo que você crê, você fala. Tudo que você fala, você passa a crer. Então há um processo interessante aqui. O que eu creio, eu falo. Mas o que eu ainda não creio e começo a falar, eu começo a crer. Porque a fala e a declaração, ela constrói crenças. A fala e a declaração reprograma mente e coração. A fala, a declaração que você confessa, reprograma você para um novo estilo de vida. Cri, por isso falei. Nós cremos, por isso nós falamos. Isso não é coisa de coach, isso não é coisa da psicologia. A psicologia, o coach, estudou a respeito dessas coisas importantes que o nosso Deus fez e criou. A psicologia tem toda a sua importância, temos psicólogos aqui, temos coaches aqui na igreja, e é muito interessante que as pessoas entendam sobre esse poder da palavra, o poder da declaração. Mas o que a Bíblia nos mostra vai muito além da explicação técnica que a psicologia dá a respeito da reprogramação neurolinguística ou de construir crenças novas, derrubar e quebrar crenças limitantes. Vai muito além disso. Porque esse poder que a psicologia explica a respeito da confissão, da declaração para a reprogramação da mente, é muito bom e importante, está tudo certo até aqui. Mas há um poder na declaração que a Bíblia explica, que a ciência não consegue explicar, que é a unção de Deus que é liberada quando eu declaro a palavra. Vai muito além. Não é somente para o meu crescimento como ser humano, de ser mais positivo do que negativo, não. Quando falamos da confissão ao modo bíblico, ao padrão bíblico, cri por isso falei, eu estou falando cri por isso eu falei, palavras cheias de poder e não palavras vazias, palavras cheias da unção e não palavras vazias. Eu posso te provar na Bíblia, palavras cheias de poder que não mudaram a vida das pessoas somente, por inteiro, por completo, no sentido de ações diferentes, uma pessoa negativa se tornando positiva, não é isso e nem só isso, seria muito pobre para chamar isso de bíblico. Eu vou te mostrar palavras cheias de poder que mudaram destinos de nações, palavras cheias de poder que derrubaram gigantes, palavras cheias de poder que encheram casas, pessoas que encheram vidas, palavras cheias de poder que mudaram estações, palavras cheias de poder que mudaram até a lógica e o sentido de tudo que a ciência explica. Veja, a terra parou com um homem que liberou palavras cheias de poder. Eu sei que a Bíblia diz o sol parou, mas depois com os estudos evoluídos as pessoas passaram a perceber que o sol já é parado, então o que parou foi a terra. É muito maior do que isso, irmãos. Palavras cheias de poder. Você tem noção do que acontece quando a terra para, meu irmão? Se a terra parar agora, por 1/1000 de segundo nós estamos fritos, enrolados, de cabeça para baixo, com a vida virada. Agora imagina um homem orar
e a terra parar. Então vai além da psicologia. Veja, toda sabedoria humana chega em um lugar, em um limite, em um ponto, mas há algo que pode acontecer, que deve acontecer e que vai acontecer quando você aprender a liberar palavras cheias de poder, cheia da graça, cheia do óleo, cheia da unção. Homens cheios do Espírito Santo, cantando palavras cheias de poder, tiveram cadeias estremecidas e libertação de presos acontecendo quando eles cantaram cheio de poder, como está em Atos 16. Quem está aqui? As palavras cheias de poder, com a consciência do poder, pode mudar o estado, a condição atual. Não existe buraco tão profundo que as palavras cheias de poder não possam te tirar de lá. Não existe quadro irreversível quando existe alguém com palavras cheias de poder. Não existe câncer, nem doença, nem enfermidade, nem vírus que possa prevalecer contra um crente que tem na boca, uma boca grande, palavras cheias de poder. Aleluia. Assim como também palavras cheias de ódio, ela causa amargura e ela destrói famílias e vidas, destrói casamentos, destrói finanças, destrói tudo, destrói uma sociedade. As palavras mal utilizadas, elas podem destruir relacionamentos. As palavras são as armas mais letais do que qualquer arma, seja o exército russo, o exército chinês, qualquer pessoa que possa ter armas poderosas, e sabemos que existem armas e armas nucleares aí, que são motivos de ameaça para outros poderes. Nada pode abalar mais do que as palavras. As palavras bem colocadas são muito mais poderosas do que qualquer outra coisa, e mal colocadas também. Palavras causam destruição e palavras causam exaltação, maximização, potencialização, multiplicação. Diga eu e minha boca grande. Olha para quem está do seu lado e diga: você é bocudo, hein? Então em Romanos 10, versículo de número, acho que 7 ou 8, nós paramos aí, vamos até o 10, coloca na tela o 7, irmã, por favor. Ou quem descerá, mais 8, eu acho que eu cheguei no 10. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Mais um texto diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Último versículo 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quem está aqui, diga amém. Um homem de Deus, muito conhecido na Bíblia, chamado Josué. Quem já ouviu falar de Josué? Aleluia. A Bíblia diz que esse homem, ele se levantou contra toda e qualquer circunstância que se levantou contra ele. Ele ficou indignado e injuriado com a declaração de algumas pessoas que estavam à sua volta, e eram pessoas de influência, pessoas bem escolhidas. Deus escolheu pessoas capazes, por meio, dos homens de Deus, mas eram espias, pessoas capazes, líderes de tribos. Não era qualquer um. E eles foram com uma missão importante de espiar uma terra. E à medida que eles vão espiar aquela terra, obedecendo ao comando do líder, automaticamente do Senhor Deus, eles trazem os relatórios que são verdades. Veja só, são verdades absolutas, naturalmente falando. Eles viram que a terra, como Deus havia prometido, tinha leite e mel. Eles viram que o fruto da terra era grande. Eles provaram e viram com os seus olhos o quanto a terra era próspera, mas, diga assim, alguns mas pode nos causar problemas. Mas, tem alguns mas que são dúvidas. Tem alguns mas que são incredulidades e questionamentos não bons, não saudáveis. Existem questionamentos saudáveis, questionamentos que me fazem crescer, perguntas inteligentes que trazem as respostas que me enriquecem em sabedoria. E nem todo questionamento é antibíblico, mas existe questionamento que é fruto da incredulidade, é fruto da dúvida. São questionamentos que confronta, ridiculariza situações e pessoas. Esses não são bíblicos. Não são os questionamentos que temos que ter. Na maioria dos questionamentos são questionamentos de dúvidas e incredulidade. Isso faz mal.
Temos que tirar um pouco a razão e a emoção para que fé opere. Quando eu fico com a razão e com a emoção, a única coisa que não vai operar é a fé. A fé vai além dos 5 sentidos. Então esses homens agora que espiam a terra, trazem um relatório. E o relatório é: tudo isso é verdade, mas os gigantes daquela terra, em outras palavras, eles estavam medindo agora a vitória que eles iriam ter, segundo a promessa de Deus, baseado na sua capacidade de produzir resultado. A Bíblia diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Esta é a prova, que quando um homem e uma mulher aprendem a depender de Deus, ele se torna imparável, indestrutível. Quando você aprende a lutar com as armas corretas, tudo anda e tudo prospera. Prosseguiu, ele me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, Zacarias 4:6. Não por força, nem por poder ou violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Tudo que é pelo Espírito de Deus tende a dar certo. Tudo que é feito pela nossa força tem limites, barreiras, barragens. Em nós mesmos podemos vencer até um certo ponto, mas quando nos deparamos com o mundo espiritual, em nós mesmos, no homem Douglas, eu já perdi e você já perdeu, porque em nós mesmos, na nossa carne, nós já somos perdedores por natureza. Essa carne é perdedora. Adão esfregou a derrota em nós quando ele caiu. Mas uma vez que a vida Zoé, essa é a própria vida de Deus, que penetra dentro de nós, que habita em nós, que nos deu o novo nascimento, que é a capacidade para andar em fé, em graça, em prosperidade, em santidade. Uma vez que essa vida de Deus penetra e entra dentro de nós, nós nos tornamos capazes para produzir resultados além da nossa carne perdedora, além da nossa carne limitada. Então tudo que você não consegue com o teu braço, porque com o teu braço você vai até um lugar, você vai na força do teu braço até um limite, mas o teu braço não constrói uma escada para os céus, o teu braço não pode te dar acesso à salvação, o teu braço não pode tirar um câncer, o teu braço não remove uma doença incurável e nem uma situação irreversível humanamente falando. Agora, quando a unção de Deus entra em operação, por causa da unção de Deus, você tem ferrolhos, você tem portões, você tem cadeados, você tem correntes estouradas, quebradas, destruídas. É a unção que te dá vitória além dos seus limites. Quem está aqui? Digo, o sobrenatural de Deus acontece quando a unção de Deus se move. Então Josué e Caleb, eles nos dão um exemplo aqui gigantesco de fé, quando ele manifesta as suas palavras. Os espias, eles estão ali voltando de Canaã, e a maioria trouxe aquele relatório negativo, temendo os gigantes, medindo, a sua luta, a sua vitória baseado na força humana, enfim, não na promessa de Deus, no que Deus podia fazer. Números capítulo 13, versículo 33, isso aí, Números 13, 33, Números 13, verso 33, põe na tela ou abra lá, Números 13, versículo de número 33, também vimos ali gigantes, o texto diz, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Você tem que ler esse texto em voz alta para que você entenda isso. Vamos lá, 1, 2, 3 e já, leia. Também éramos aos nossos próprios olhos. Ele não disse que éramos perante os olhos de Deus como gafanhoto. Eram eles que se enxergavam menores do que eles eram em Deus.
Eles conseguiram enxergar na ótica natural, veja só, diante dos teus olhos, eles estavam enxergando como cidadãos comuns. Quem eram os gigantes de verdade pela ótica natural? Os gigantes que estavam na terra, os filhos de Anak. Eram gigantes, muito maiores, mais fortes. Mas quem disse que as batalhas que eles tinham vencido, e as batalhas que eles ainda iriam vencer, quem disse que as vitórias que Moisés, Abraão e outros tiveram antes, eram vitórias naturais, baseadas na força e habilidade humana? Deus estava dando vitória para eles, e agora esses espias, homens inteligentes, estavam fazendo o quê? Eles estavam olhando para a sua capacidade natural, dizendo: eles são mais fortes, eles são maiores, e enquanto você estiver olhando com os olhos naturais o tamanho do seu problema, o gigante vai estar do lado de lá. Agora, uma vez que você entende quem você é em Deus, você vai entender que o gigante não estava do lado de lá, do lado de lá tinha uma formiga. A Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Meu Deus. O homem de Deus orou e disse uma certa vez: abra os olhos. Entenda quando eu digo orou, mas a expressão abra os olhos para que o seu moço possa ver que a quantidade é maior do nosso lado, em outras palavras, ou que o maior está em nós do que o que está no mundo. Se Deus pudesse abrir os seus olhos agora, nesse exato momento, para você ver quem é que está lutando por você, você ia conseguir enxergar que antes de você acordar amanhã cedo, existe muito mais anjos de Deus trabalhando ao seu favor, em prol da tua vitória, do que demônios trabalhando para a tua derrota. Maior é a quantidade que está do teu lado do que a quantidade que está no mundo. Ninguém é maior do que aqueles que estão com você. Deus está com você, o diabo está lá, anjos estão com você, os demônios derrotados estão lá. O seu destino é o reino dos céus e vida eterna. O do diabo é o lago de fogo e enxofre. A derrota é do lado de lá e a vitória está do lado de cá. Você nasceu para dar certo. Não tem como ficar com medo. Não tem gigante que possa te parar. Se você entender essas verdades, você se torna imparável. Vai viver rindo. Vai viver rindo. Vai viver dando risada. Como é que está a tua vida? Por que você está rindo? Você é bobo, é? Não, é que eu sou vitorioso antes de eu lutar. Eu sou vitorioso antes de abrir aquela empresa. Eu sou vitorioso antes de comprar aquela casa. Eu sou vitorioso antes de casar. Eu sou vitorioso dos meus filhos. Antes dos meus filhos nascerem, já são prósperos. Maior é o que está em nós. Bata no peito e diga: maior é o que está em mim. Mentaliza isso, fecha o olho, fecha os olhos e faz assim: maior. Não, sinta, fala com toda calma: maior. Agora abre um parênteses e pensa no problema, na dificuldade, na circunstância, no limite, no gigante que você enxergou, que não é mais gigante, é formiga a partir de agora. Vamos lá, pensa. E agora diga assim, sussurrando: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O gigante cai nessa hora. A hora que você faz isso na tua casa, no teu trabalho, no teu serviço, caiu aquele gigante, irmão. Davi disse: eu vou cortar tua cabeça e dar para os corvos, sei lá, para as bestas fera. Eu nem sei, eu só sei o seguinte: é que você já perdeu e eu já ganhei. Se você se levantar assim, você se torna imparável, filho. Não tem contrato que você não feche. Não tem circunstância que não reverte em bênção. Não tem maldição que vem acompanhando aí. As pessoas dizem assim: pastor, fulano lá me praguejou, disse que meu negócio vai dar certo, me amaldiçoou, disse lá que eu isso, falou que eu aquilo, minha família, meu parente sofreu, morreu disso. Deixa eu te falar, não tem maldição hereditária, não tem nada que possa parar um crente que acredita nessas palavras e fala a palavra. A sua provisão e sua prosperidade está no tamanho da tua boca. Quem está aqui? Amém. Diga: eu nasci para dar certo. Se torne isso imparável. Quando que eu vou falar a palavra? O tempo todo, até as palavras possuírem você. Possuir você.
Fala até as palavras começar a falar com você. Você está parado e aquele texto sobe, aquele versículo vem. Ele quer que você entenda o aumento e tenha expansão na mente e no coração, para que Ele use você e os de fora. Os de fora tem que chegar e ver você em movimento, irmão. Se Jesus voltar hoje, tem que ver você fazendo alguma coisa em movimento. Amém. Aleluia. Vamos ler? Ainda em Números, eu estava lendo 13:33, que diz: também vimos ali gigantes. Diga: a incredulidade não vai me dominar. Agora, deixa eu falar uma coisa sobre ambiente e casa. Hoje eu fui almoçar no HD Park com meu amigo Dinei, Denise. Foi uma bênção, tive um tempo com eles. Nós estávamos falando sobre influências em nossa casa e nosso lar, ambientes. Até que ponto você pode deixar uma pessoa influenciar o teu ambiente? É simples de te responder isso. Pastor, mas é uma pessoa negativa, que fala a incredulidade, fala suas ideologias, suas crenças, não crê no nosso Deus e tudo mais. Até que ponto, no seu negócio, comércio, escritório, na sua casa, sala, família, essas pessoas podem influenciar você, o seu lar? Até que ponto? Sim, é fácil de você descobrir isso. Até o ponto que você não fala, alguém fala. Até o ponto que você não põe o ambiente, alguém coloca. O que ensinarem para os seus filhos de errado, ou o que eles ouvirem, que não tem como você evitar que ouça, o que eles aprenderem, você vem construindo a crença certa e colocando o ambiente com as palavras, eu e minha boca grande, colocando com a boca grande palavras da verdade para eles, para que eles não tenham medo e nem limites. Então esses caras aqui que estavam falando que os gigantes existiam, eram grandes e tudo era, nós éramos como gafanhoto diante deles e tal, eles estavam contaminando a multidão, porque palavras contaminam. O que os seus filhos têm ouvido da sua boca são palavras de fé, de confissão, de vitória, de amor, de honra. Alô? As palavras dentro da sua casa e do seu ambiente, elas podem mudar tudo. As palavras podem trazer os seus pais para a igreja. As palavras podem trazer os seus filhos para a igreja. As palavras podem trazer abundância e prosperidade em uma terra seca. Diga: palavras. Vamos lá, alto. Eu e minha boca grande. Você está aqui, né? Até quando as pessoas vão influenciar na minha casa, nos meus negócios, no meu trabalho? Você que determina. Veja Números 13:30. Não foi Deus que fez calar a incredulidade. Deus cala a incredulidade, remove os incrédulos do meu lado. Não, olha o que a Bíblia diz. Então Caleb, quem era Caleb? Alguém. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, o que ele disse, amados? Eia, subamos e possuamos a terra porque certamente prevalecemos contra ela. Amados, o texto está dizendo, então Caleb fez calar o povo. Peraí, então além da incredulidade sendo liberada pela boca de homens que estavam baseados na sua própria força, havia algum tipo de fala, conversação. Sabe quando nós estamos debatendo uma coisa? Digam, você vai fazer isso aqui? Ah, pastor Márcio, melhor isso. Oh, mas Dan, vamos fazer isso aqui. Ah, mais isso. Eu saio um pouquinho aqui, vamos resolver o que tem que fazer. Como é que eles ficam? Tem que fazer. Imagina como é que estava aquela situação. Tem gigante. A terra é boa, é verdade. Pô, os caras provaram que a terra era boa. O fruto é grande, é verdade. Mas tem gigante, tem gigante, vai ficar pequeno para nós. Gafanhoto, gafanhoto, vai espalhando gafanhoto. Ficou todo mundo comendo de gafanhoto. O que você diz, transforma a sua mente e alimenta o seu coração. Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração, mas também o coração é cheio por aquilo que você está dizendo. Ele pode ter coisas e se expressar pela boca, como ele pode receber coisas que nem existiam por causa da boca. O que você ouve, o que você diz, determina o que você acredita. O que você fala, determina o que você crê. Vamos lá. Gafanhoto. Leia o texto comigo. Então, Caleb fez... irmão, é multidão, o povo. Ele fez o povo calar. Sabe como Caleb fez? Gente, eia.
Iamos lá e possuamos talvez a terra. Ele não seria nem ouvido. As vozes contrárias esmagariam a crença dele. Caleb estava travado, engessado, amarrado, enraizado, não com o tamanho do gigante, porque ele também viu. Ele estava engessado e travado com o que Deus disse, e dependente do que a terra apresentava. Então está lá, somos gafanhotos, Caleb. Está entendendo? Como é que eu vou chamar a tua atenção aqui? Olha quanta gente acordou, até a criança chorou. Eia, iamos e possuamos a terra. Em outras palavras, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Entende que existem gritos que realmente derrubam as muralhas? Você tem que falar contra as circunstâncias com as circunstâncias. Se ela não parar de falar com você, grita com ela que ela é um cachorro perdedor. Ela é um cão ferido. Ela vai ceder porque você é maior. Não existe nada criado nessa terra e nesse mundo que seja maior do que aquele que é feito à imagem, à semelhança de Deus. Meu Deus do céu, você é grande pra caramba, irmão. Adão foi feito, Deus criou tudo falando, e disse Deus, haja, e houve, e disse Deus, haja, e houve. Deus foi criando tudo falando, dando ordem, liberando coisas dele falando, e houve luz. Quando Deus faz o homem, muitos dizem ele fez do barro, mas veja o que aconteceu após fazer o corpo do homem do barro. Olha, a Bíblia diz que ele disse, façamos o homem, Pai, Filho e Espírito Santo envolvido a trindade aqui, façamos, que façamos é plural, quem diz amém aí? Amém. Se façamos é plural, ele não diz eu faço o homem, ele não disse isso, ele diz façamos, quem? A palavra, o Espírito e Deus, façamos o homem nossa imagem, nossa semelhança, a trindade aparece ali. A Bíblia diz que o Espírito pairava por sobre as águas. O que é pairar? Se relacionar. O Espírito se relacionava, pairava com as águas. Por quê? Porque o homem não estava disponível ainda para sofrer relacionamentos com o Espírito. Quando Jesus morre, santifica todas as coisas, deixando o homem santo, limpo, livre, agora o Espírito Santo se relaciona diretamente com você. Glória a Deus por isso. E ele não se relaciona mais com as águas, mas a Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então as águas fluem de você. Ele diz, façamos o homem, Pai, Filho e Espírito Santo. Ali está o Filho, quando eu digo Filho ali no Velho Testamento, a palavra. Façamos o homem, nossa imagem, nossa semelhança. Então os três determinam como o homem ia ser feito. Antes dele criar, ele disse. Porque quando você fala, você cria. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, o salmista disse, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. É você que escreve a sua história. Aleluia. Quando eu aprendi essas coisas, irmão, eu disse para mim mesmo, nunca mais liso, nunca mais pobre, nunca mais necessitado. Porque a minha língua me enriquece mais do que o meu trabalho. Nem todos que trabalham ficam ricos, mas aqueles que trabalham e declaram ficam milionários. Porque há uma transferência de riquezas que pode acontecer para aqueles que falam fé, andam em fé. Diga eu e minha boca grande. Meu Deus do céu. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro tudo que compus. A minha língua é como a pena do habilidoso escritor. Todo mundo tem uma música, uma nova história na sua língua e no seu coração. Então esse homem faz a multidão calar. Como é que ele diz para os outros? Eu falo a multidão aqui, mas vamos falar dos espias, tá certo? A expressão multidão é para você entender. A multidão no sentido de, sei lá quantos problemas, dificuldades tem afrontado você.
Então isto serve lá para a multidão, serve para os espias e serve para você, para a multidão de problemas. Então Caleb agora, ele faz calar o povo perante. Tem uma outra tradução, filha? Põe para mim, por favor. Então Caleb fez o povo calar-se. Se tiver mais uma diferente das duas, Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra. E no original ali ele exclamou: eia, iamos e possuamos a terra. Esse iamos e possuamos a terra é como alguém que bate na mesa e diz: chega a circunstância. Mas não é eu que vou bater na mesa por você, e nem Deus com a tua mão pesada. É você que libera o poder, dizendo: o tapa na mesa é o que você fala. Eia, iamos e possuamos a terra. Em outras palavras, muito maior é aquele que prometeu a terra do que esses gigantes. Mais um texto. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele já tinha lutado? Não, mas a boca dele e os olhos já tinham chegado na vitória. Aonde seus olhos chegarem, sua boca for capaz de confessar, é lá que você vai pisar. Os seus olhos é o teu limite. Aonde você enxerga, a tua visão é o teu limite. A confissão e a declaração que você faz, seguida de uma poderosa visão, é o teu limite. Então se você se vê curado, você está curado. Se você se vê próspero, você está próspero. Se você se vê com uma família abençoada, você está com uma família abençoada. Se você já vê os seus filhos formados, então eles serão formados. Porque da forma que você enxerga, aquilo que você diz determinará o seu comportamento. E o seu comportamento de fé faz com que a multidão de incrédulos ou incredulidade se cale, circunstâncias sejam aniquiladas e pisadas, e o poder de Deus se sobressaia. Diga: maior é o que está em mim. Você está recebendo alguma coisa? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente, será que é da vontade de Deus que eu prevaleça? Se Deus já disse, irmão, eu te dou a terra que mana leite e mel, acabou. Ah, mas quando eles viram o gigante, como é que Josué e Caleb enxergou? E como é que os outros espias enxergaram? Os espias: gigante, baseado na alma e nos sentidos e nos sentimentos. Gigante, está difícil. Meu Deus, como é que vai ser? Somos gafanhotos perto deles, são muito grandes. Eles achavam que eles ganhavam as batalhas como na força e no poder do homem? Era na força e no poder de Deus, irmão. Josué e Caleb olhou para os gigantes e falaram: rapaz, eu vou dormir em cama grande. Entenda, receba dentro, receba pela fé. Então os gigantes, eu vou andar em carros gigantescos. Os gigantes vai ter tecido para roupa de sobra. Os gigantes vai ter alimento de sobra, porque gigante come muito. Os gigantes, todo Josué e Caleb não vê o tamanho do problema, ele enxerga o tamanho da provisão. É a provisão. Estou preso, pastor, diante de alguns problemas, limites no meu chamado, limites na minha vocação. Você está preso por causa do seu tamanho, do seu pensamento. Minha casa é pequena, pastor, por causa do teu pensamento, não é por causa do dinheiro. O que constrói uma casa grande não é o dinheiro, são os pensamentos. Estou limitado, os recursos são pequenos, é porque o seu dinheiro está baseado no tamanho da tua carteira, do teu banco. Quando o dinheiro está baseado no tamanho da tua prosperidade aqui, do pensamento e do coração, com o entendimento, com a mentalidade de posse, de que você tem direito legal, oficializado por Deus, que a dívida e o escrito de dívida que tinha contra você foi apagado. A Bíblia diz que ele se fez pobre para que nós fôssemos feitos muito rico. A Bíblia diz: eu vos dou vida e vida com abastança, abundância. Quando o entendimento chega,
a revelação cai. Automaticamente o seu comportamento não é mais de pedinte para comer as migalhas que caem da mesa. O seu pensamento é: eu possuo, eu posso, a terra me favorece, tudo é meu, tudo é nosso, tudo é meu, tudo é nosso, tudo, absolutamente tudo, eu tudo posso. Jesus tem misericórdia. Ei, Ele já teve, já morreu na cruz, já te perdoou de todos os pecados, já removeu suas chagas, suas misérias e suas enfermidades. Agora faça alguma coisa com isso. Fé tem ações correspondentes. Crie, por isso calei. Crie, por isso falei. Quer me dizer se alguém está em fé? Eu vou encontrá-lo sempre falando da virada de mesa, do aumento, do aumento, do aumento, do aumento. A doença chegou em algum parente, algum familiar ou em você, e você: eu não sei nada sobre doença, eu sei sobre cura. Doença saia, doença vá embora. Eu te repreendo em nome de Jesus. Corpo, volte a funcionar, fique curado. Por que está tomando comprimido? Por que está tomando remédio? Porque a mente está presa ao efeito do remédio. Mas quando você tem a palavra e trabalha a declaração da palavra, você não vai ficar na base de Rivotril. Quem está aqui? Você não vai ficar dependente o tempo todo de uma medicação. Entenda, somos nós imprudentes para dizer: todo mundo aqui que toma algum tipo de medicação, remédio controlado, pare de tomar. Não, nós estamos falando isso para você. Eu estou pregando o evangelho que, se você entende o evangelho, você mesmo diz a hora que você vai parar com o remédio, que vai parar de mancar, que vai parar de ter dor, que vai parar de sofrer com enfermidade, que vai estancar o sangramento, que vai parar de ter falta, que vai parar de abrir o armário e não ter nada, que vai parar de dizer: eu não posso, eu não consigo, não dá. Você pode, você consegue e vai dar. Senta naquele carro, vai olhar aquele terreno, vai olhar aquela casa, assina aquele contrato, vai para cima. Deixa Deus se mostrar grande. Deixa Deus se mostrar grande. Não estamos aqui correndo uma carreira natural, é sobrenatural. Diga: eu estou correndo a carreira de Deus. Diga: eu estou correndo a carreira que Deus tem para mim. Qual carreira que Deus tem para mim? Pergunta para o bonito do seu lado. Fala: bonito. Diga: bonita. Diga: homem ou mulher. Diga: da boca grande. Diga para mim: qual é a carreira? Diga, que Deus tem para mim. Responda para ele: você não sabe não? Não sabe? É a carreira da bênção, da cura, da provisão, da prosperidade, da felicidade completa. Então sai do teu lugar e corre para eu ver. Ah, meu Deus do céu, é coisa de louco isso. Senhor, Deus tem uma carreira de vitória, uma carreira de sucesso. Deus tem uma carreira de plenitude. Deus tem uma carreira de aumento, de multiplicação, de cura, de poder, de livramento. Eu declaro nessa noite livramento chegando. Eu declaro aumento, favor, graça multiplicada. Vai, dá um soco naquele gigante, atira a pedra e diga: maior é aquele que está em nós. Você é maior, Deus é maior, você é maior, Deus é maior, Deus é maior que esse câncer, Deus é maior. Meu Deus, Deus é maior. Não importa o que você estava sentindo, não importa o que você estava vendo, o que importa é aquilo que você crê e acredita. Crie, por isso falei. Eu prego na igreja que eu disse, eu ensino na igreja que eu disse, eu ando no carro que eu falei, eu como a comida que eu disse, mesmo quando ela não existia. Se não existir, o louvor pode subir. Deus cria só para te fazer feliz. Deus tem prazer na tua felicidade. Se não existir, Ele cria para te fazer feliz. Ele cria.
Se não tiver o órgão, Ele cria. Se a doença estiver lá, Ele libera a cura. Se o limite estiver lá, Ele cria. Se algo não funciona, Ele faz funcionar. Não há nada quebrado que Deus não conserte. Não existe nada que Deus não possa consertar. Há um avivamento de cura, um avivamento de milagres, um avivamento de prosperidade, prestes a ser derramado aqui na Fé e Graça. Ouça a voz do seu profeta. Deus está prestes a derramar o maior avivamento desses 6 anos. Eu recebi uma palavra. O Senhor está dizendo: o 7º ano será perfeito. Deus está falando: o 7º ano será incrível. O 7º ano é o aniversário de 7 anos. Meu Deus. Deus está dizendo que será um marco. O poder da expansão. Deus vai te esticar até esse 7º ano. Pega isso. Eu vejo como papéis sendo rasgados. Aquele barulho. Estou ouvindo um barulho como de um crepe que descola, um velcro que descola do carpete assim, ó. Deus está rasgando os limites e dizendo: filhos da Fé e Graça, vai, avança, vai, 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 vai. Pelo poder do Espírito, eu libero chuva, 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 chuva. Quem crê dança, quem crê dança, comemora, creia. Vamos, 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 vamos. Dança pelo Espírito. Uou! Vamos! Dança! Uou! Vamos, Fé e Graça! Já chegou! Já chegou! Acelera! E já chegou! E já chegou! Sai do chão! Vamos! Já chegou! Já chegou! Já chegou! Já chegou! Descola o pé do chão! E já chegou! Já chegou! Já chegou! Já chegou! E esse é o tempo. E esse é o tempo de aceleração. E esse é o tempo de aceleração. As muralhas estão caindo.